Mais um estudo hoje aqui no canal, em nome do nosso Senhor Jesus. Hoje falaremos sobre mais uma parábola. A parábola dos dois filhos. A parábola dos dois filhos, não é? Um que disse sim e não foi, e outro que disse não e foi. O porquê que o Senhor Jesus usa, não é? Essa comparação dos dois filhos para explicar essa parábola às multidões, porque havia uma grande multidão diante do nosso Senhor Jesus, ouvindo as suas palavras. Por isso, aqui no livro de Mateus 21 e versículo 28, diz assim: E que vos parece? É uma pergunta que o nosso Senhor Jesus coloca àquela multidão que estava ali ouvindo a sua pregação. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse-lhe: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, o filho: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se, então, o pai para o segundo filho, disse-lhe a mesma coisa ao segundo filho. Mas este respondeu: Não, não quero. Depois, arrependido foi. Quer dizer, há uma diferença aqui. Há uma diferença no caráter desses dois filhos. Dois tipos de pessoas. Há pessoas que dão a sua palavra e não cumprem. E há aquelas pessoas que não dão a sua palavra e cumprem. Esse é um grande exemplo nessa parábola que o nosso Senhor Jesus traz a essa multidão. E lhes dá um grande exemplo. E o Senhor Jesus muda essa conversa para o povo que lhe escuta. Porque Jesus estava falando sobre o arrependimento. Porquê? Aqui está escrito assim: depois arrependido foi. Quer dizer, aquela pessoa que ainda que diga não, mas pensando bem, a pessoa se arrepende e diz: não, é melhor ir, é melhor fazer, é melhor obedecer ao pai. Foi o que esse filho fez, esse segundo filho. Mas o primeiro nem quis saber. Deu a sua palavra que sim, mas não cumpriu com a sua palavra. Que existe muita gente por aí. Dão a sua palavra, dizem que sim, prometem mundos e fundos, não cumprem nada. São pessoas que não têm palavra para com Deus. E Jesus faz essa comparação, porque todas as parábolas são comparações, são ensinamentos do nosso Senhor Jesus, através de um texto, não é? Verídico, ou um grande exemplo, não é? De comparação que o Senhor Jesus traz naquele momento, leva naquele momento aquela multidão que o escuta. Então, o Senhor Jesus continua a fazer outra pergunta àquela multidão que estava ali ouvindo a sua palavra. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Então, novamente, o Senhor Jesus pergunta àquela multidão, então, desses dois filhos, qual dos dois, não é, fez a vontade do Pai, agradou o Pai? Disseram o segundo, claro, é lógico, não é? Qualquer pessoa pode entender isso. Declarou-lhe Jesus. Agora o Senhor Jesus vai entrar no ponto dessa parábola. Aonde ele quer chegar. A mensagem que ele quer levar àquela multidão, não é? Que eram todos judeus praticamente que lá estavam ouvindo, não é? Aquela mensagem, porque por onde o Senhor Jesus ia,
no tempo do Senhor Jesus, quando ele esteve aqui em terra, era uma multidão de 5 a 10 mil homens. Se sabiam que Jesus estava num ponto e no outro, para lá iam aquela multidão. Não era meia dúzia de pessoas. Ninguém sobre a face da terra fez o que o Senhor Jesus fez. Nem um ser humano, nem um profeta, nem João Batista, que foi o maior profeta sobre a face da terra, conseguiu fazer o que o Senhor Jesus fez. Ninguém. Só que as pessoas, quando leem a Bíblia, leem os trechos e não meditam. E não têm, não é, a capacidade de entender, não é? Basta ler e refletir. Como diz, eram multidões, não é? Que seguiam o Senhor Jesus. Basta ouvir que ele estava ali do outro lado da Galileia, que as multidões iam lá. As pessoas não queriam saber. Logo de manhã, Jesus estava no templo pregando o evangelho pela manhã. Olha que Jesus levantava bem cedo. Jesus levantava de madrugada e ia para o templo. E lá o povo já esperava pelo Senhor Jesus. E ia para lá, porque sabia que o Senhor Jesus ia lá pregar. Para ver, não é, o que o Senhor Jesus fez. Jesus revolucionou o seu tempo. Por isso é que aqueles sacerdotes, não é? Aqueles fariseus, os invejosos, o queriam matar. Porque ninguém fez o que o Senhor Jesus fez. E em meio àquela multidão, Jesus curava, libertava e fazia todo tipo de milagres. Jesus não negava ninguém que viesse até ele com fé. Jesus curava, para que ninguém viesse um dia dizer na glória, não é? No dia do grande julgamento, tu não me curaste. Então, vamos continuar aqui, não é? O espírito dessa parábola, que fala sobre o arrependimento. Fala sobre arrependimento. Jesus estava querendo, não é, transmitir o sentido, a importância do se arrepender. E ele começa a falar assim: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Quer dizer, todas aquelas pessoas, não é, que eram publicanos, que eram pessoas que cobravam os impostos, as meretrizes, que eram as prostitutas, dois tipos de pessoas detestáveis para o povo judeu. Eram aquele povo que estava ali escutando a palavra do nosso Senhor Jesus. Essas duas classes de pessoas eram as mais detestáveis ali em Israel, naquele tempo, no povo judeu, que eram as pessoas que cobravam os impostos, não é? Que trabalhavam para, não é, o Império Romano, para cobrar os impostos dos judeus, não é? Que eram os próprios judeus que trabalhavam para cobrar, não é, os impostos aos judeus. Não é? Temos o exemplo de Zaqueu, não é? Que era um publicano, não é? Que era cobrador de impostos, que também se arrependeu. Por isso que o Senhor Jesus toca nesse assunto, não é? A ponto, não é? Como ele diz, digo-vos que publicanos e meretrizes, não é? Entram primeiro, aceitam primeiro a salvação, entram no reino de Deus, foram salvos. Porque e aqui o Senhor Jesus continua a pregar, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicano e meretrizes creram. Quer dizer, essas pessoas que eram detestáveis por eles, por esse povo judeu, foram essas pessoas que se arrependeram, essas pessoas que aceitaram, não é, o evangelho, a pregação de João Batista e se arrependeram. Então essas pessoas foram salvas, essas pessoas o procederam no reino de Deus.
Vós, porém, continua o Senhor Jesus assim, mesmo vendo isso, quer dizer, o arrependimento e a transformação da vida dessas meretrizes, desses publicanos, com certeza deixaram de ser publicanos e as meretrizes deixaram de ser prostitutas, porque se converteram, não é, às pregações de João Batista. Então, quer dizer, entraram no reino de Deus, na salvação, no reino de Deus. Então, e Jesus estava o quê? Passando essa palavra, esse espírito da palavra que é o arrependimento, não é? Mostrando para todas essas pessoas que sem o arrependimento não se entra no reino de Deus, nem no reino dos céus, não é? Porque o reino de Deus é aqui na terra, o reino dos céus é lá em cima, mas o reino de Deus começa aqui na terra, não é? Não é? Uma vez que nós entramos aqui na terra, que é o reino de Deus, onde nós fazemos a vontade de Deus, automaticamente nós entramos no reino dos céus. Então, Jesus continua a dizer assim, vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele quem? João Batista. Quer dizer, veio João Batista com a pregação do Evangelho. Endireitai o caminho do Senhor, pois está próximo o reino, não é, de Deus. Mas eles não aceitaram, não se arrependeram com a pregação de João Batista. Mas nesse momento eles estavam diante do nosso Senhor Jesus. E Jesus estava a falar do quê? Do arrependimento, da importância de que vocês têm de se arrepender para poderem ser salvos. Porque as meretrizes, publicanos, quer dizer, os ladrões, os roubadores, as prostitutas, estão a entrar no reino dos céus. Estão sendo transformados. E vocês que não se arrependem, que estão aqui ouvindo essa pregação, então vocês, se não se arrependerem, não entrarão no reino dos céus. Quer dizer, uma forma sábia que o Senhor Jesus usou essa parábola dos dois filhos, não é? Para levar o arrependimento, um exemplo do arrependimento, àquele povo que lá estava ouvindo a sua pregação. Quer dizer, o exemplo de dois filhos, né? Um que deu a sua palavra e não cumpriu, e outro que não deu a sua palavra, mas se arrependeu. Então, o segredo está no se arrepender-se. A pessoa se arrepender dos seus atos, dos seus pecados, das suas palavras erradas, não é? Para poder entrar no reino dos céus. Isso é o segredo para ser salvo. Quem não se arrepender não entrará no reino dos céus. Essa é a palavra de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.